Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, em nome de Jesus. Aos poucos, estamos nos encaminhando nessas 7 decisões que decidem a minha, a sua, a nossa vida. Hoje, nós vamos darmos um passo à frente. Hoje nós vamos aprendermos sobre a 4ª decisão que nos é necessária tomar para que possamos, em nome de Jesus, darmos destino às mudanças da nossa vida para a glória de Deus. Espero eu no Espírito Santo que você possa permitir a Ele falar ao seu coração, não somente a você, mas a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de, vamos aplaudir esse Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que, por gentileza, você pudesse colocar as suas mãos nos seus ouvidos. Feche os teus olhos. E você que está aí nos assistindo da mesma forma, onde você estiver, esta palavra e este dia não está vindo até você se não fosse projeto de Deus para a tua vida. Feche os teus olhos, põe a mão nos teus ouvidos e diga: Senhor meu Deus, do Senhor vem a sabedoria, o entendimento com conhecimento. Usa o teu servo, pelo teu Espírito Santo, de tal maneira que áreas da minha vida sejam reveladas, desbloqueadas, motivadas, transformadas e incentivadas, e principalmente pelo teu Espírito Santo, cheias de fé. Senhor, unge os meus ouvidos, que eles sejam como o meu paladar, que prova os alimentos. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Senhor Espírito Santo, porque o teu servo te ouve. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as entidades, as hostes espirituais da maldade. Mas também sei que existem demônios que são responsáveis por tentar tirar a semente que é a palavra semeada no nosso coração. A esses eu os repreendo agora, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus bem forte então. O que é um milagre? É uma boa pergunta. Eu acredito que de princípio todos nós nos aproximamos ao Senhor nosso Deus em busca única e exclusivamente de um milagre. É tanto que o Senhor Jesus não se ofende com isso. Ele não se entristece com isso. Ele não fica triste com isso. Ele mesmo diz: vinde a mim vós como estáis. Ele se representa a mim e a você como galardoador, que quer dizer recompensador. A sua palavra diz que Ele não nos despediria de mãos vazias. Olha que coisa boa. Ele mesmo nos incentiva a pedir. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta lhe será aberta. Isso é extraordinário. Por quê? Porque sabemos que nós, ainda que sendo maus pais, procuramos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o meu, o seu, nosso Pai que está no céu, não nos concederá o bem que lhe pedirmos, até mesmo o Espírito Santo. Mas é uma pergunta simples. Uma vez que todos nós vamos até Ele e vamos em busca de quê? De um milagre. Independente de área que seja. Cura, libertação, transformação, independente da área que seja qual for. Todos nós vamos até Ele em busca
de um milagre. A questão aqui é uma pergunta muito simples e eu acredito que nós temos que termos esta resposta. O que na verdade vem ser na minha, na tua, na nossa vida um milagre? Tudo bem, você pode dizer assim, é uma resposta de Deus. Ok, concordo com você. Mas talvez você até vá um pouco mais longe. Talvez você diga assim, bem, meu pastor, o milagre é uma resposta a uma necessidade. Uma necessidade de cura, uma necessidade de transformação, uma necessidade de prosperidade, uma necessidade, seja ela em que área que for. Eu quero lhe dizer, e eu quero que você guarde o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo. Você pode ler toda a Bíblia, você vai perceber que nunca foi e nunca será, jamais foi e jamais será. Jamais um milagre será a resposta para uma necessidade. Você não vê isso na Bíblia. Às vezes nós adotamos aquele pensamento do porque eu preciso, então vou até a Deus e certamente Ele me concederá aquilo que eu necessito. Bem, se o milagre fosse a resposta para uma necessidade, nesse exato momento eu tenho uma plena ciência e consciência que há pessoas em hospitais, e essas pessoas estão sentindo dores terríveis, e elas estão clamando a Deus, e elas estão dizendo, ai meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, eu não estou mais suportando, ai meu Deus, quer dizer, por que Deus então, em resposta a esses clamores, não os responde e não os cura? Ou de repente uma dívida, ou que seja um problema conjugal, familiar, seja ele lá qual for, é o filho que está dando dor de cabeça, o casamento que está meio desandando, o marido ou a esposa, bem, em geral. E de repente você vê uma pessoa clamando a Deus e dizendo, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, eu não suporto mais, meu Deus, do jeito que está, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. E por que como que no estralar de dedo as coisas não se resolvem? Não se está apresentando a Ele uma necessidade? Não se está apresentando a Ele uma precisão? Para pensar comigo. Pensa em nome de Jesus. Se você for adentrar dentro das Sagradas Escrituras, você vai perceber que houve pessoas que em pleno deserto, em tantas situações, seja ela qual for, que também quiseram transformar o seu milagre em uma necessidade. E você vai ver que ainda assim, biblicamente falando, o Senhor a esses não respondeu. Então a resposta para essa pergunta ela é muito simples. O que na verdade vem ser na minha vida, na sua vida e na nossa vida um milagre? Eu queria que você participasse desse culto, porque vai ser de suma importância o que nós vamos aprendermos sobre o quarto passo que é necessário tomarmos em decisões para uma mudança de estação de vida. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele, a resposta do seu milagre é a resposta à sua fé. Então preste atenção e olhe para cá, por favor. É importante você entender isso. Deus não responde a minha, a tua, a nossa necessidade. Deus responde a minha, a tua, a nossa fé. É interessante, né? Quando você vai no livro de Marcos, você vai se deparar com uma situação lá em capítulo 4, quando se vê uma forte tempestade, ventos contrários. Quem nunca passou por ventos contrários, uma grande tempestade? Um momento de desestabilidade. Nós tivemos recentemente agora, tanto eu como a Tiziana, nós estivemos um pouco adentro ao mar. Chegamos por barqueiro e pedimos que ele fosse um pouco mais além, até porque então eles têm uma margem de segurança que é dada para que eles possam ir. Mas explicamos o momento, que era um momento de fé, que estávamos vivendo Lucas capítulo 5, João capítulo 21, e que estávamos ali não a passeio, mas representando o povo, vocês diante do Senhor, em lançar das redes. E aí conversamos com ele, e ele disse, olha, tudo bem, mas se nós adentrarmos um pouco mais, as ondas vão ficar maior, e nós estamos numa jangada, é um quanto que arriscado. E eu disse para ele o seguinte, amigo, Deus que nos está nos trazendo até aqui, é o Deus que vai nos trazer de volta, pode ficar tranquilo. E assim nós adentramos, e realmente fomos bem longe mesmo. E quando lá nós chegamos,
nós percebemos que o barco passou por uma desestabilidade tamanha, muito maior do que quando nós adentramos. Porque quando nós adentramos ao mar, tinha sim as ondas, mas o barco passava numa boa. Essas aí não nos traria perigo, essa não. Mas quando nós adentramos e fomos lá para dentro mesmo, mais lá para dentro mesmo, a coisa mudou de figura. Porque não eram ondas grandes, mas eram ondas consecutivamente, uma atrás da outra. Eram ondas que faziam com que o barco ia acima e abaixo, tinha hora que ele entrava na água e voltava para fora, aquele negócio todo. Bem, eu estou lhe dizendo isso porque, na verdade, o que é uma resposta de um milagre? A resposta de um milagre é nada mais, nada menos a resposta à tua fé. Porque estavam ali os marinheiros, no caso, homens experientes, que estavam quase para serem vencidos naquilo que eles faziam de melhor, que era pescar. E a Bíblia Sagrada diz que eles clamaram a Jesus e disseram: não se te dá que pereçamos? O Senhor não se incomoda que nós pereçamos? O barco estava aí a pique, o barco estava para naufragar. Acordaram Jesus, Jesus pôs-se de pé e disse: aquieta-te, mar, cala-te, vento. E houve grande abundância. Essa parte todos nós conhecemos. Mas sabe o que é interessante? É que muitos não querem ver ou se veem, não querem enxergar como está lá escrito. Porque Jesus olhou para os seus discípulos e disse da seguinte forma: ainda não tendes fé? Eu queria que você entendesse uma coisa. Nós sabemos que Deus é amor. Existe uma enorme dificuldade nos cristãos, em nós cristãos, servos de Deus, de conseguirmos lermos esse versículo e outros versículos como uma forma em que o próprio Senhor Jesus, ainda que sendo amor, não passando a mão sobre a cabeça, não acariciando, mas pelo contrário, repreendendo, chamando a atenção. Essa expressão ainda não tendes fé, não era um aperto de mão, não. Jesus esperava que aqueles que já o seguia há 3 anos, no momento do peca-pacapá, utilizassem da fé que já estava dentro deles. Eu estou lhe dizendo que há cristãos aqui que já servem a Deus não há 1 mês, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, mas já há alguns anos, e que estão esperando que Jesus faça o seu milagre. Talvez o seu milagre é uma porta de emprego, talvez o seu milagre é uma cura, talvez o seu milagre é a transformação do seu filho, a libertação do seu marido, da sua esposa. Eu não sei. Uma coisa eu sei, eu lhe digo com sinceridade: o seu milagre, ele já foi providenciado por Deus. Ele só está à espera de que você haja pela fé, única e exclusivamente pela fé. Porque Jesus chamou à risca. Jesus olhou para os discípulos e disse: interessante, vocês andam comigo esse tempo todo, já 3 anos que vocês andam comigo, já dei provas reais de como fazer na hora do problema, na hora do aperto, na hora da dificuldade, e na hora que vocês estão sendo provados, testados, vocês levam 0. Vocês levam 0. Vocês ficam aí como que perdidos, sem caminho, sem saber o que fazer, arrancando os cabelos da cabeça, ficam desesperados, como que se o problema que vocês estão passando fosse o fim. Jesus os chamou a atenção, Jesus os repreendeu. Quando não, quantos e quantos milagres. A Bíblia diz que uma mãe chegou até o Senhor Jesus porque a filha estava endemoniada, e tendo chegado até ele, a Bíblia diz que o Senhor Jesus atribuiu a libertação da sua filha à sua fé. Vai, porque a tua fé, Jesus vai falar para uns: a tua fé te curou. É impressionante que sempre, e parece que nós sabemos disso, e é como que se os nossos olhos, os nossos ouvidos estivessem fechados e tampados. Então o que é um milagre? Um milagre nada mais nada menos é do que uma resposta à tua fé. A tua fé. É a tua fé que te cura, é a tua fé que te sara, é a tua fé que te liberta, é a tua fé que te restaura, é a tua fé que te transforma, é a tua fé que flui através de ti, é a tua fé. É a tua fé que faz com que os da tua casa te admirem, é a tua fé.
É a tua fé que faz com que os da tua casa queiram seguir e servir o Deus que você serve. É a tua fé. É no admirado comportamento, da atitude que você tem diante do problema, independente seja ele em que área que for. Até porque então, segundo eu sei, nenhuma luta lhe sobrevirá além do que você possa suportar. Então vamos deixar desse negócio de ai, tá doendo demais. Ai, porque eu acho que eu não vou aguentar, acaba com isso. Para com isso, porque o que nós vamos aprendermos em nome de Jesus, tanto neste como no domingo que vem, que é a quarta decisão que precisamos tomar para uma mudança de estação de vida, e eu espero no Espírito Santo que Ele possa me ajudar a falar sobre essa área. Bem, a primeira decisão que nós já aprendemos é: edifique a sua fé. Diga isso para o seu irmão: você precisa edificar a sua fé. E não me canso de falar a mesma coisa, que de repente pode ser que até então você ainda não esteja praticando. Edificar a fé só existe 3 meios. Diga: oração, meditação na palavra e jejum. Essas 3 coisas edificam a nossa fé. Você quer edificar a sua fé? Ore. Você quer edificar a sua fé? Sim, leia a palavra de Deus. Você quer edificar a sua fé? Jejue. Não existe outro meio. O segundo decisão que nós precisamos tomarmos para a glória e louvor do nosso Deus é entendermos que a dor é melhor do que a alegria, porque na dor ressignificamos a nossa história. Você precisa entender que a dor não é tua inimiga, não. E talvez você esteja passando hoje pelo momento de dor. A dor nos dá um norte do que devemos ou não fazermos. A dor não é minha, tua, nossa inimiga. Na verdade, se a dor bem soubesse, ela jamais iria vir antes dela mesmo manifestar o seu acontecido. No momento da dor, segundo a Bíblia Sagrada, nós podemos ressignificar a nossa história. Olha que coisa boa. Então nós aprendemos em que a dor é melhor do que a alegria. Está lá no livro de Eclesiastes capítulo 7. Por quê? Porque na dor ressignificamos a nossa história. Então nós passamos para a terceira decisão. A terceira decisão, para a glória de Deus, nós aprendemos em Lucas 5 e João 21. Nós aprendemos que não adianta só pedirmos a Deus que prospere. Eu quero prosperar. Eu quero que o Senhor me abençoe. Não funciona assim. Nós aprendemos em um homem chamado Pedro, que teve no caso Simão, que ainda não era Pedro, e de Simão todos nós temos um pouco, que teve um encontro com o Senhor Jesus, não estava nos seus dias melhores, pescou a noite inteira, não apanhou nada. Em outras palavras, ele estava sendo vencido naquilo em que ele fazia de melhor. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não entendo, eu estou sendo vencido naquilo que eu faço de melhor, eu não entendo uma coisa dessa. Por que a coisa não rende? Por que a coisa não anda? Por que a coisa mingua? Por que não, meu Deus, eu não estou entendendo, que negócio é esse? Eu não estou compreendendo. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que são trabalhadores de mão cheia, habilidosos, têm uma capacidade que você admira, mas que não rende, a coisa não progride, a coisa não avança, a coisa não evolui? Você conhece pessoas assim? Ao passo que tem uns que você fica olhando e diz: meu Deus, eu posso ensinar o fulano sabe menos do que eu, mas prospera mais do que eu, e trabalha na mesma área que você trabalha. O que é interessante é que Pedro foi assim, no caso Simão, até que Jesus disse para lançar então a rede, ele lançou, pegou uma grande quantidade de peixe, puxou as redes para dentro do barco, nós aprendemos, porém a Bíblia diz que as redes, o quê? Se romperam, houve desperdício, houve perca. Como pode Jesus estar num barco e permitir com que se houvesse perca, desperdício como houve? Como pode, meu Deus? Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, meu dinheiro não rende. Que negócio é esse?
Será que se eu passar a ganhar um pouco mais, de repente, quem sabe, eu acho que se eu ganhar um pouco mais vai melhorar. Porque essa é a questão, que eu estou ganhando não está dando, porque eu estou ganhando um pouco, então se eu passar a ganhar mais, certamente então a minha vida financeira vai melhorar. Pronto, exato? Não, já sei. E se de repente eu pedir antecipado o meu fundo de garantia por tempo de serviço? Porque se eu pedir o meu fundo de garantia por tempo de serviço, eu vou pegar uma bolada, e pegando uma bolada, com certeza eu vou pôr em dias a minha vida financeira e vou poder respirar e tudo vai ficar resolvido. Eu acredito que se eu fizer isso vai dar certo. Não, eu já pensei. E se eu for no banco e fizer aquele empréstimo? Porque se eu fizer aquele empréstimo, eu posso pagar aquelas contas, não pago todas, mas ao menos amenizo. Vou poder dormir mais em paz. É impressionante, né? Como tem pessoas em que, infelizmente, elas sempre estão caçando um problema maior do que o existente. É interessante, né? Tem pessoas que sempre estão procurando problemas maiores do que o existente. É impressionante isso. E aí a Bíblia diz que as redes se lhe romperam. Houve desperdício, houve perca. Eu tenho um Jesus e está vendo desperdício, está vendo perca. É o Satanás, só pode ser o cão dos infernos. E nem sempre é. Porém, nós aprendemos em que a lição que Cristo nos deu ali é que Simão não tinha uma mentalidade que comportasse prosperidade. Não adiantava a quantidade de peixes que naquele momento ele pescasse, ia haver desperdício, ia haver percas. Mas um pouco mais à frente, João capítulo 21, agora vai ter outro encontro, ele pesca a noite inteira e não pega nada. Jesus então disse: lança a rede do lado direito do barco, e assim ele o fez. E a Bíblia Sagrada diz que tendo ele lançado a rede, pegou uma grande quantidade de peixes, sendo que 153 grandes peixes. Interessante, né? Veja que a Bíblia chama Simão Pedro. Por que Simão? Porque ele voltou ao estado que outrora ele vivia, de escassez, de perca. Por que Pedro? Porque algo diferente havia dentro dele, agora ele tinha a palavra. É tanto que a Bíblia diz que, tendo ele reconhecido que era Jesus, pulou do barco, porque ficou com vergonha. Como pode? Ele já me ensinou, e agora eu volto exatamente ao mesmo estado de antes. Você conhece pessoas que são assim? Que a vida financeira dela, sabe, parece mais, não sei se você já viu, não sei se o nome é esse, mas vamos utilizarmos. Tem pessoas que parece que elas têm um elástico aqui amarrado nas costas. Sabe quando você sai do ponto de partida, do zero? E aí você vai, você vai esticando o elástico, esticando, quando de repente o elástico te puxa tudo de novo. Você conhece pessoas assim? E ela vai e volta, porque eu estou enjoado de chamar de... Tem pessoas que parece que vivem numa roda gigante. Então vou usar o elástico como exemplo. Por que isso? O que é interessante é que a Bíblia diz que, como Pedro ele lança a rede e puxa uma grande quantidade de peixes, 153 grandes peixes, e a Bíblia diz que as redes não se lhe romperam. Agora ele, Pedro, tinha uma mentalidade que comportava prosperidade. Então nós aprendemos que Jesus de Nazaré pode sim a uma pessoa tirá-la da escassez para a prosperidade, e da prosperidade para a abundância. Há uma diferença. Há uma diferença entre prosperidade e abundância. Prosperidade é o que todos nós vivemos. Temos o que comer, porque temos com o que pagar. Temos onde morar, porque temos como pagar. Isso é prosperidade. Mas eu quero agora, em nome de Jesus, pedir ajuda ao Espírito Santo, para falar de um assunto em que somente Ele pode te explicar. Eu só posso tentar, de alguma forma, me deixar ser usado por Ele. Porque o que nós iremos aprendermos aqui, eu aprendi sentado no escritório do Espírito Santo há 26 anos atrás. Já faz alguns dias. Em um momento de aperto, um momento de agonia, no momento de luta, sabe? E o que é interessante é que quando ali eu apresentava ao Senhor e me apresentava perante o Senhor, e Deus me trouxe ensinamento 26 anos atrás, ainda hoje eu o pratico. Ainda hoje eu o pratico. Nunca me esqueci. Quando Deus me trouxe esse versículo, nossa, para a honra e glória do nome de Jesus, você não sabe o tamanho da minha alegria, irmão Léo.
eu pulei, Deus sabe, eu estou falando de verdade. Eu estava ali há 3 dias de jejum e 3 noites, sem comer e sem beber. A luta era tamanha que me levaram a esse estado. Eu me lembro muito bem que quando Deus me deu este versículo, eu me levantei, eu disse: glória a Deus, obrigado Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é espetacular. Sabe aquela alegria, sabe quando Deus fala, meu Deus, algo muda dentro de você. E eu espero que aconteça o mesmo com você nessa noite. Eu vou repetir, porque esse seu amém aí, eu acredito que nem os que estavam no dia do Roberto Carlos respondeu quando ele entrou dizendo: quando eu estou aqui, eu canto a mesma música de novo. Então acho que o seu amém dá para ser melhor, porque aqui não está o rei não, aqui está o rei dos reis. Amém? Sacode esse irmão que está do teu lado e diga: o culto é para os vivos. Não pode falar, o culto é para os vivos. Os mortos vão para as festas. O culto é para os vivos. Então, em nome de Jesus, eu declaro que este culto, esta palavra, ela abra o seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor então. O versículo é esse. Jó capítulo 5, no versículo de número 6, a Bíblia Sagrada diz assim: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Dá para você ler comigo? Rapaz, isso é maravilhoso, isso é espetacular. É extraordinário. Quando Deus me deu esses versículos, quando Ele iluminou os olhos do meu entendimento, eu estou lhe dizendo, e Deus sabe a verdade, eu pus-me de pé, encerrei os 3 dias de jejum, e louvado seja Deus, eu cantei, eu louvei a Deus, eu glorifiquei a Deus, eu mudei o semblante, sabe? Então eu queria que você lesse comigo, 1, 2, 3 e já. De novo. Diga, isso é espetacular um negócio desse. Meu Deus, muito obrigado que há 26 anos atrás o Senhor me concedeu a graça de me explicar e ensinar sobre esses 2 versículos que depois de 26 anos, espero eu no Senhor que seja útil, ao menos para um dos que estão ouvindo e para os que irão assistir. O que é interessante, você sabe o que é porque olha só o que a Bíblia diz: porque do pó não procede a aflição. Em outras palavras, a aflição não procede do nada. Sabe aquele negócio de que, meu Deus, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Não sei. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que quando elas estão adentro do problema, elas ficam procurando cabelo na cabeça de careca? Não olhe para mim desse jeito, porque ainda tem uns cabelinhos aqui. Você conhece pessoas que quando elas estão passando por problemas, elas ficam, sabe, como que se estivesse dizendo assim: não, eu não sou o culpado disso, eu mesmo não. Você conhece pessoas assim? Vou mais longe, você conhece pessoas que elas tendem a só responsabilizar a outrem de seus problemas? Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que elas criam os problemas e elas ainda perguntam: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Às vezes no casamento. O casamento está meio desandado, está aquela coisa morna, fria. O meu amado irmão Léo, ele diz uma coisa que às vezes eu queria aprender com ele. Está abaixo de 0, né? Como é que é? 10 abaixo de 0. Às vezes o casamento está 10 abaixo de 0. Está aquela coisa fria, não está mais nem morna, está fria. Sabe, não há mais aquele pegar da mão, aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro. Na verdade é impressionante, porque de repente no casamento um vai dizer para o outro, ou perguntar ao outro, vai dizer assim: o que eu fiz? Ou o que eu estou fazendo para estarmos assim?
Ou de repente é até mesmo os filhos, né? Mas mãe, o que foi que eu fiz? O que eu estou fazendo? Bem, é interessante porque, veja bem, porque do pó não procede a aflição. O que Deus está nos dizendo é exatamente que a aflição, os problemas não vêm do nada. Não vêm do nada. Não surgem do nada. Sabe esse problema que você está passando? De uma, duas. Me perdoe. Ou é você que o causou, ou você permitiu que alguém esteja causando ele para você. Porque do nada ele não veio. Do nada ele não veio. Do nada ele não veio. A única maneira de se ajudar uma pessoa que está com problemas, primeiro, é que ela saiba entender que ela está com problema. Segundo, ela tem que saber identificar o problema. E quando eu digo identificar o problema, eu não estou dizendo de ordem em que a pessoa diga: estou com problema financeiro, estou com problema conjugal, estou com problema relacional, estou com problema pessoal, estou com problema espiritual. Bem, você adota esse nome. Mas a pergunta seria esta, tá certo, você está com problema no casamento, financeiro, seja em que área que for. A pergunta certa seria: o que você fez para estar com esse problema? O que você permitiu para que você pudesse estar com esse problema? Essa seria a pergunta certa. Porque eu lhe diria, como Deus me disse, porque do pó não procede a aflição. E olha que nós estamos falando de um homem que nós sabemos que, totalizando, ninguém na Bíblia passou por todos os problemas que esse homem passou de uma só vez. Ele passou por todos os problemas em todas as áreas da vida, em que, se nós dividirmos aqui, ainda fica sobrando sofrimento. Ainda fica sobrando sofrimento. E aí ele diz, né? Nem da terra brota o trabalho, o resultado. O resultado jamais vai brotar do nada. A terra é fiel, ela só retorna aquilo que recebe. Ele está me dizendo que não adianta eu estar reclamando, murmurando, não adianta eu estar dizendo que é o diabo, não adianta não adianta nada disso. O que ele está me dizendo é que o problema não surge do nada, e ele está dizendo que resultados daquilo pelo que eu trabalho também não surgem do nada. Não surgem do nada. Mas para melhorar as coisas, foi esse outro versículo que mais me animou, que mais me alegrou, sabe? Que ainda hoje, eu digo de todo o coração, é que me faz ser como eu sou. E quando o Espírito Santo diz: divida com eles, e que se eles entenderem, algo vai mudar dentro deles, como eu mudei dentro de você. Então aqui no versículo seguinte, no versículo de número 7, olha o que ele diz: mas o homem nasce para... Eu queria que você lesse, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Começou até animado, não foi a leitura, mas parece que o negócio esmoreceu aí. 1, 2, 3 e já. Esse versículo aí foi a chave, sabe? É aquele versículo que você diz assim: glória a Deus, estou tão feliz porque eu nasci para um propósito. E a minha Bíblia diz, e o meu Deus me disse, que o propósito da minha existência é que eu nasci para quê, pessoal? Para a tribulação. Mas não dá vontade de você dar um glória a Deus? Não dá ou não dá? Não, vamos lá, é sério. Eu estou te dando o que Deus me deu há 26 anos. Ô rapaz, você está assim por quê? Você está 3 dias sem comer, sem beber na minha presença, em pano de saco, por quê? Que negócio é esse? Hein? Que história é essa? Por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está desmotivado? Que negócio é esse? Hã? Você não sabe não? Sabe o quê? Você não sabe que você nasceu para ser abençoado? Amém? Que você nasceu para que tudo dê certo?
que você nasceu para que nunca, jamais você tenha um só tipo de problema. Olha para o irmão que está do céu e digo, acho que ele foi doido, irmão. Dá glória a Deus aí, irmãos. Dá glória a Deus, irmãos. Sabe qual é o problema? Me perdoe. É porque você não está vendo o que está aqui por detrás. Porque quando você está olhando para cá, você está levando mais em conta o problema que você está passando. A pergunta seria esta: você conhece alguém que nesse exato momento esteja passando por um problema? Olhe para cá, por favor. Você conhece alguém que esteja passando por um problema? Você conhece alguém que nesse exato momento, talvez não é nenhum problema, são problemas? Você conhece alguém? Quem te ensinou sobre isso? Quantos anos de crente você tem? O que você acha que é melhor? Deus nos ensinar a resolver os problemas ou Deus nos ensinar a evitá-los? Por que hoje os pregadores se preocupam mais em pregar do que ensinar? E quando você prega como resolver o problema. Acaba que a pessoa, entre aspas, resolve e depois faz tudo de novo e causa o mesmo problema. Sabe o que é interessante aqui? Eu queria que você lesse comigo, porque é muito sério isso aqui. Mas o homem nasce para a tribulação. Sabe o que é interessante? Que ele faz uma comparação. Ele tenta nos levar a entender de uma forma física, humana, do qual nós nos deparamos na realidade. Porque ele diz, como as faíscas se levantam para voar. De repente você prepara ali um braseiro e chama os servos de Deus para ir lá. E de repente você então tem um braseiro, você está com o braseiro aceso, e se não houver cinza sobre o braseiro, ao você soprar, ao você mexer e cutucar, quer seja a fogueira, quer seja o braseiro, o que vai sair dele? O que vai sair dele? O que vai sair dele? Mas não é interessante? Veja que a Bíblia está nos dando um exemplo que todos nós sabemos que é fatal, é inevitável. Jamais se irá acender, quer seja uma fogueira, ou quer seja se acender um braseiro, jamais se terá ambas as coisas, com fogo aceso, quer seja no carvão ou na madeira, não importa, em que dele não proceda faíscas. Em que dele não proceda faíscas, é uma coisa natural. É uma coisa que está lá, não tem para onde correr. Se as cinzas não estiverem sobre, ao soprar, ao vir do vento, ao mexer, quer seja no carvão ou na madeira, logo sobe. Mas o que é mais interessante, você sabe o que é? Parece uma coisa, rapaz. Parece uma coisa, porque quando sobe as faíscas, elas não tentam correr para longe de você. Você já percebeu isso? Elas não tentam correr para longe de você, não. Para onde é que elas vão? Para cima. Eu não sei se você já viu, rapaz, mas é uma coisinha tão minúsculazinha, tão pequenininha. É tão pequenininha aquelas faíscas, mas quando ela toca no teu corpo, na tua pele, o que é que você diz? Ai. Mas é tão pequenininho, rapaz, você é tão grandão. Ai. O que é mais interessante, você sabe o que é? Que dependendo da quantidade ou do tamanho, deixa marcas. Deixa ou não deixa? Fica aquela coisinha, né? Fica. Eu estou lhe dizendo isso porque não sou eu que estou lhe dizendo, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está dizendo que assim como a faísca vem do fogo, procede do fogo, se levanta para voar, assim o homem nasceu para problemas. Aí você me diz, mas meu pastor, profeta, pelo amor de Deus, onde é que está aí a alegria que o senhor sentiu quando o senhor leu esses 2 versículos por caridade? Porque eu ficar sabendo que eu nasci para os problemas, meu Deus do céu, isso não me anima, isso não me empolga, é porque você ainda não foi ensinado como o meu amigo vai nos ensinar.
E quando você entender, você vai deixar de olhar para esse problema no aumentativo e você vai passar a olhar para esse problema no diminutivo. Eu vou repetir. Quando você aprender, quando você entender, eu não sei se você já viu, pessoas chegam até a mim, talvez você já chegou, não sei, e você vem com a cabeça para explodir. Rapaz, você está passando por um problema, aí você chega até o seu pastor e você conta-me o problema, e quando você acaba de me contar, eu olho para você e está passando, fala, meu, está passando por tudo isso, é? O que é que eu falo? Alguém sabe o que é que eu falo sempre? Sabe o que é que eu digo sempre? Ué, eu pensei que fosse algo mais sério. Por que eu digo isso há tanto tempo? Por causa disso aqui, ó. Porque assim como a Bíblia diz, mas o homem nasce para os problemas, como as faíscas se levantam para voar, e como o versículo anterior que completa esse versículo, porque esse mais aqui está trazendo o versículo anterior. E o que é mais interessante é que você vai ver que o outro que nós lemos é justamente porque do pó não procede a aflição, quer dizer, porque da luta, porque do nada, porque seja do nada, a luta não vem. Então, em alguma coisa você precisa entender algo, eu preciso arrumar, reformar, reconstruir, reparar, deixar de praticar, para que as coisas possam mudar. Pronto, está aí a solução do seu problema. Está aí a solução do seu problema. Está aí a solução do seu problema. Uma certa vez eu já contei aqui, e eu li isso num livro, e o livro disse que era uma coisa real, que um rapaz ele foi para um abismo, e lá embaixo o mar batendo nas pedras, e ele começou a orar. Estava com problema no casamento, prestes à separação, e ele foi ali ao abismo num momento de desespero, e ele então com muita fé ele começou a orar a Deus e dizer: Senhor, lança os meus problemas no mar, lança os meus problemas no mar, lança os meus problemas no mar, lança os meus problemas no mar. E o problema estava no casamento, sabe, estava passando um momento muito difícil, e ele ali, sabe, e dizia para Deus: Senhor, lança os meus problemas no mar, lança os meus problemas no mar. E ele orou tanto nesse dia, e tudo que ele dizia: lança os meus problemas no mar, lança os meus problemas no mar. E segundo o escritor, nesse testemunho que estava lá escrito neste livro, porcos na sala, referindo-se aos demônios que entrou nos porcos, e os porcos se lançaram precipício abaixo. E lá no livro, no relato, uma voz falou ao coração daquele que dizia: lança os meus problemas ao mar. Uma voz falou ao seu coração dizendo assim: meu servo, coloca o short de banho. Ele ouviu e disse: como? Sim, você não está pedindo para que eu lance os teus problemas no mar? Então coloca o short de banho. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus estava querendo dizer para aquele homem era o quê? Rapaz, o problema pelo qual você está passando no casamento é você. É você que não quer mudar. É você que não quer escutar. É você que não quer dar ouvidos. É você que sempre se acha na razão. Então, se você quer que os teus problemas sejam lançados no mar, então coloca o short de banho, porque não tem outro jeito. Se você não mudar em suas atitudes e seu comportamento, você pode ficar sabendo que esse momento que você está passando não veio do nada, não surgiu do nada, e nem é pelo tempo de casado que se possa ter, mas sim pelo como vem se tratando, como se vem andando o relacionamento, porque tempo não destrói casamento. Tempo não destrói casamento não, filho. Ah, pastor, mas espera ainda, o senhor quer bem dizer que era para mim estar com a minha esposa, com o meu marido, como nós estávamos nos tempos da lua de mel? Não, não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é o que destrói casamento, o que destrói relacionamento, o que faz a coisa desandar em relação a matrimônio, casamento, relação dentro de casa, não é o convívio, é o tratamento.
é como você trata a sua esposa, é como você trata o seu marido, é como você prioriza um ao outro, é como você está disposto a festejar o que para ela é tão importante ou vice-versa. Porque na verdade um casamento não é uma via de uma mão só. Entenda isto. Casamento não é uma via de uma mão só. Não é só eu que importo como marido. Não é só eu que importo como esposa. Não, casamento não é uma via de uma mão só, não. Casamento é uma via de duas mãos em um só sentido, mas para que possam chegar nos seus objetivos, ambos têm que estarem de comum acordo. E na maioria das vezes, um tem que dar o braço a torcer, porque senão vai ser uma quebra de braço pelo resto de todas as suas vidas. Escute em nome de Jesus, porque nós vamos adentrarmos a quarta decisão, e a quarta decisão é ela muito simples. A quarta é: aprenda a resolver os seus problemas, porque problemas todos temos. Até um jovem tem um problema, e quando você olha para ele, eu não acredito, não paga água, não paga luz, não paga aluguel, não tem de se preocupar com um centavo que entra nessa casa, não sabe nem quanto custa o mercantil desta casa. Meu Deus, recebe tudo nas palmas das mãos, e ainda vai abrir a boca e vai dizer: mãe, a senhora não sabe que eu estou passando por problema, não? Todo mundo tem problema. Um menino de 9 anos vai abrir a boca e vai dizer: olha, estou com problema. Você vai olhar para ele e vai dizer: mas espera ainda, porque não é a idade, não é a idade. Então o quarto passo, a quarta decisão que nós precisamos tomarmos é: aprenda a resolver os seus problemas, porque se você aprender a resolvê-los, você não voltará, infelizmente, à mesma situação. Então a Bíblia nos mostra que muitos, quando se encontram com problemas, trazem sobre si a sensação que todos os que estão em sua volta estão bem. É assim ou não é? Preste atenção. Você já percebeu que quando uma pessoa está com problema, só ela acha que ela está com problema? Você já percebeu isso? Ah, mas você não sabe o que é que eu estou passando. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que quando elas estão com problemas, elas naquele pensamento de que só elas estão passando por aquele problema, ninguém mais tem problema. Ninguém mais tem problema. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que às vezes ela muda até o timbre de voz, a maneira de lidar com a pessoa, e de repente torna-se grosseiro, agressivo, sabe? Respondão, malcriado, desobediente. E você que está do lado de cá, que também tem seus problemas, você fica: meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí você pergunta: e o que está acontecendo? A pessoa olha para você e diz: não, não é nada não, é porque eu estou cheio de problemas. Mas você estar com problemas não quer dizer que você agora também tenha que mudar para com esta pessoa. Não tem que você pensar que porque você está com problema, você agora tem que ser grosseiro, agressivo e tanta coisa que eu podia enumerar. Porque isso não vai resolver. Diga para o seu irmão: isso não vai resolver o seu problema. Isso não vai resolver. Você bater a porta, quebra a porta, vai ter que gastar para mandar ajeitar, consertar, ou então colocar outra nova. Vai resolver? Você simplesmente pegar o copo e tacar ele no chão, vai resolver? Passar a noite acordado, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, vai resolver? Pare para pensar. Pare para pensar, porque o bem da verdade é que muitos, quando se encontram com problemas, trazem sobre si a sensação que todos os que estão em sua volta estão bem, enquanto que somente ele está passando por luta, só ele está passando por problema. Porque Deus permite que passemos por problemas. Porque na verdade, veja que a Bíblia Sagrada diz, está escrito: mas o homem nasce para o problema, para a tribulação. Então nós percebemos que há uma permissão de Deus, não é o querer de Deus. Deus não quer e nunca quis que nós passássemos pelo que passamos. Deus não quer que nós tenhamos problemas,
Mas Deus permite. Por que que Deus permite? Porque infelizmente, antes de consultá-lo, antes de perguntá-lo, nós agimos. E depois é que nós vamos perguntar. Depois é que vamos perguntar: Senhor, no que eu devo melhorar? No que o Senhor acredita que eu preciso melhorar? Ou quando não, nos tornamos, na verdade, conselheiros de nós mesmos. Eu me lembro que eu li um livro na faculdade de 415 páginas. Eita livraço medonho. O ruim não era a quantidade de folhas, não. O ruim era o tamanho das letras. Porque quanto menor as letras, parece que a página já é um livro. Sabe aquela letra pequena? Rapaz, aquilo lhe dá um desânimo, uma tristeza, uma agonia, uma angústia, que dá vontade de você dizer: meu Deus, se eu botar um liquidificador e beber, será que não vai ser mais rápido? E esse livro que eu li na faculdade, de 415 páginas, pela misericórdia de Deus, o título dele era Aconselhamento. Eu li esse livro para que eu pudesse entender várias fases de vários tipos de problemas, depois que Deus me ensinou nesse ano, há 26 anos atrás, para entender diversos tipos de responsabilidades em diversas áreas de problemas, que muitos, na verdade, por ser seus próprios conselheiros, só fazem cada vez mais dificultar os seus próprios problemas. Na verdade, preste bem atenção: quando é que eu tenho um problema? Quando é que eu tenho um problema? Eu não estou aqui, se eu for ficar dizendo problema em Taura, não. Problema, o nome já é. A única coisa que ele vai ramificar para áreas da vida. Áreas da vida. Quando é que eu tenho um problema? Bem, é simples a resposta. Eu tenho um problema quando eu não sei lidar com ele. Aí eu tenho um problema, porque eu vou tentar lidar do meu jeito e só vai piorar cada vez mais. Interessante isso, né? Então é interessante porque Deus permite que passemos por problemas. Primeiro, porque problemas são inevitáveis. Diga comigo: problemas são inevitáveis. Você conhece alguém ou conheceu alguém nesta vida que Deus já tenha levado, que não tenha passado por ao menos um problema na sua existência? Só um. Até um recém-nascido que nasceu e Deus levou, passou por um problema. Problemas são inevitáveis. Então, quando eu estava ali de joelhos, Deus no meu coração disse: por que você está assim, rapaz? Problemas são inevitáveis. Você está se martirizando, se matando, você está aí nessa situação, acreditando, pensando que você não terá problemas, porque é assim que nós pensamos. Nós pensamos que nós nunca vamos ter problemas, como por exemplo no trabalho. Quando você sai para casa, você sai para quê? Para trabalhar. Você espera que também as pessoas que fazem o mesmo lá onde você trabalha, também essas pessoas rumem para trabalhar, mas quando chega lá elas te dão dor de cabeça, não te obedecem, não se sujeitam a você. Aí você para e pensa: como é que pode uma criatura dessa que sai de casa para vir trabalhar, agora está dando trabalho? Aí está lá você com um problema dentro do trabalho. Mas como pode? Para pensar. Porque se essa pessoa saiu de casa para ir trabalhar, ela não era para causar problemas no trabalho. É como quem casa, casou, mas casou para quê? Casou para ser feliz, não casou para dar trabalho, para criar problemas. Eu estou lhe dizendo isso porque problemas são inevitáveis. Inevitáveis. Olha o que diz em Salmo 119. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Salmos capítulo 119. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, versículo de número 67. Salmo 119, verso 67. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: antes de ser afligido, andava o quê? Errado.
Antes de passar por um problema, como é que eu andava? Então, se eu não estivesse andando errado, eu teria criado para mim esse problema? Então, na verdade, o problema é uma resposta para alguma coisa que está errada. Olha a profundidade disso. Então, às vezes, você precisa entender que a Bíblia diz, antes de ser afligido, antes de passar por esse problema, ou antes de estar com esse problema, seja em que área que for, eu estava errado. Eu estava errado. Então, é muito fácil pararmos e identificarmos o porquê do problema. Mas às vezes nós fixamos tanto os nossos olhos no problema, que o problema vai fazer uma troca de valores. A troca de valores que o problema vai querer fazer é o que tem feito na vida de muitos e que tentou fazer na minha vida há 26 anos. Porque o problema em si, primeiro, ele vai se mostrar para mim e para você como que se não tem solução. Segundo, o problema ele vai fazer de tudo para fazer uma troca de valores. Vai tirar de você o ânimo, a alegria, a força de vontade, para que o seu problema permaneça. É impressionante que o problema não motiva, o problema não incentiva, o problema não encoraja. Vou sair para trabalhar para quê? Se eu saio para trabalhar, pesco a noite inteira e não apanho nada. Por que eu vou ter que mudar? Só eu que tenho que mudar? Por que fulano não vai mudar também? E aí o processo vai longe. Porque o problema vai te resistir. Porque tudo que ele quer é como que ser vivo. É como, por exemplo, por que só eu que tenho que pedir perdão? Por que fulano que fez, falou, não me vem pedir perdão? Por que eu é que tenho, não, acabou, não quero mais saber, e pronto, acabou. Por que só eu que tenho que pedir perdão? Por que só eu que tenho que me humilhar? Não, acabou comigo, não quero saber disso. E aí vem os porquê. Porque a Bíblia Sagrada diz, antes de ser afligido, andava errado. Será que a tua esposa está te tratando da forma que está te tratando? Não é por conta disso? Alguma coisa que precisa ser consertada? Ou de repente o marido está te tratando assim, também não será por conta disso? Será que de repente os teus pais não estão te dando tudo que você quer? Às vezes não é nem pela condição, porque se às vezes até passa a mão pelos pés para ver a alegria de um filho. A Bíblia diz que sendo nós maus pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então nós sempre tentamos nos esforçarmos a darmos o melhor para os nossos filhos. Mas será que não é por conta de alguma coisa que está fora do eixo, que faz com que os teus pais não te celebrem? Então ele diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua. Em outras palavras, veja que o problema, uma vez identificado, uma vez você aprendendo como resolvê-lo e como lidar com ele, agora você vai perceber que ele vai servir de você como uma fonte, e nós vamos já saber que fonte é esta. Olha o que é que ele diz no versículo de número 71. Versículo 71. Olha o que é que ele diz. Foi-me bom ter sido afligido. Olha o que é que ele diz. Foi muito bom eu ter sido afligido. Foi muito bom eu ter passado pelo que eu passei. Foi muito bom eu ter sofrido como eu sofri. Foi muito bom. Veja que parece loucura, mas eu estou lendo Bíblia. Eu estou lendo a palavra de Deus. Nunca mais na minha vida eu vou ficar nesse pensamento que se eu sair do trabalho, a empresa vai ao beleléu. Não, não vou, porque eu saí já tantas vezes, as empresas permaneceram e só quem perdeu com isso foi eu. É interessante, né? Veja que a Bíblia diz, foi-me bom ter sido afligido, foi muito bom eu ter passado por este problema. E se você me perguntar o que me levou a 3 meses, ou 3 dias, sem comer, sem beber, em pano de saco, em oração, que Deus me ensinou, nunca mais eu cometi. Nunca mais. Mas por conta de que não foi nenhum pecado, não foi nada disso não, glória a Deus que Deus sabe que não foi.
Mas eu aprendi de forma bastante simples e clara, em que por meio da palavra, por meio dos ensinamentos e por meio do sofrimento, eu sabia muito bem que se eu, Onassis, cometesse o mesmo erro de novo, eu iria passar pelo mesmo problema repetidamente. Tem gente que a vida, os seus problemas parece vale a pena ver de novo. Tem gente que é plim plim, vale a pena ver de novo, é o mesmo problema sempre. É o mesmo problema sempre. Mesmo problema. Porque sempre volta ao mesmo comportamento, sempre volta às mesmas atitudes, sempre volta às mesmas práticas. E os problemas que outrora pareciam ter sido sanados, resolvidos, batem a porta de novo e dizem: estava com saudade de você. Que bom que você abriu a porta para eu entrar. Mas olha só, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse o quê? O quê? Em outras palavras, a Bíblia diz que todo problema é pedagógico. Me perdoe, mas é a verdade. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já aprenderam e muito com sofrimento. Já aprenderam mais sofrendo do que vendo outros sofrerem. Dentro do problema. Não é para ser assim, não. Mas parece que tem pessoas que sabem, como eu lhe digo, agora há pouco eu lhe disse, vale a pena ver de novo. A Bíblia diz que todo problema é pedagógico, pois havemos de encararmos como uma lição e não como um fim. Nós havemos de encararmos os problemas, por isso que você ainda não entendeu a profundidade do que Deus está ensinando. Se você ficar encarando este problema como um fim, acabou. Tem pessoas que chegam a dar cabo à própria vida, independente até da situação ou do problema, seja ele qual for, porque o encara como o fim. Acabou, não tem mais jeito, já era, e acabam chegando ao limite do limite, que é dar cabo à própria vida. Tem uns que na verdade adentram os seus quartos depressivos, outros que, meu Deus do céu, a coisa vai longe. Você tem que entender que esse problema que você está passando não é o fim. Você não está entendendo? Esse problema que você está passando, você está olhando para as faturas e está dizendo: meu Deus, que negócio é esse? Você está olhando para o seu filho, para a sua filha, para o seu casamento, para o seu matrimônio, seja para quem for, em que área que for, e tudo que o problema está querendo lhe dizer é que acabou, não tem mais jeito, você tem que jogar a toalha, você tem que desistir. Mas eu estou aqui com uma voz profética, só para quem está entendendo esse ensinamento, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou celebrando o problema, eu não estou festejando o problema, eu não estou comemorando o problema. O que eu estou lhe dizendo é que Satanás, o diabo, há muito que lhe tem lhe trapaceado, lhe enganado, porque não existe um só ser humano nesta vida que nunca jamais tenha passado por um problema. Mas quando Deus me inspira, quando Deus diz que eu nasci para os problemas, é porque eu nasci para resolvê-los e não para ser sepultado com eles. Glória a Deus! Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: entendeu agora, irmão? Entendeu? Por isso que eu pulei e dei glória a Deus. Por isso que eu disse: eita, Satanás, você está lascado, nego velho. Porque agora eu entendi, porque eu pensava que, meu Deus, não. Deus estava me dizendo: ei, rapaz, escuta uma coisa, rapaz, você nasceu para os problemas, então isso vai acontecer, mas eu não quero lhe dizer, eu não estou lhe dizendo que você vai morrer com ele, não, você nasceu para resolvê-lo. Sacode esse irmão que está do teu lado e diga: recebe essa palavra. Você vai resolver esse problema financeiro, você vai resolver esse problema pessoal, você vai resolver esse problema emocional, você vai resolver esse problema lá naquela causa na justiça, você vai resolver. Não é o fim. O choro pode durar uma noite,
O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que problemas são imprevisíveis. Não tem como nós prevermos. Ainda que sejamos o causador, mas nós nunca jamais tomamos qualquer atitude para termos problema. É ou não é? É ou não é? É. Problemas são imprevisíveis por não sabermos de quem ou em que área ela possa vir. Você nunca vai tomar uma atitude, seja ela qual for, dizendo: eu vou tomar essa atitude só porque eu estou doido para ter um problema. Não, nunca vai. Nunca. A Bíblia diz que problemas são imparciais. O que significa problemas são imparciais? Que não escolhe classe social. Com todo respeito, me perdoe a expressão, mas falo de forma financeira. Tem pessoas financeiramente pobres que acreditam que só elas passam por problemas. O rico não. O rico passa por problemas também, se você não sabe, viu? Problemas são imparciais, pois eles não fazem distinção de quem irá atingir. Ele não faz distinção, não. Não faz mesmo. A Bíblia diz que problemas fazem separação entre profissionais e amadores no campo da vida. Diga para esse irmão que está do seu lado: ou você é um profissional ou um amador. Eu vou repetir: problemas fazem separação, irmão Clétis, entre profissionais e amadores. Irmão Humberto, está entendendo? Faz separação. Você é o que? Um amador ou um profissional? Porque o amador, a Bíblia Sagrada diz que ele foge, enquanto que o profissional ele enfrenta. No que eu tenho que melhorar? No que eu tenho que mudar? No que eu tenho que deixar de fazer para que eu possa reaver essa situação e resolver esse problema? Ele chama para si a responsabilidade. Ele chama para si a responsabilidade. Porque o problema, ele faz essa distinção, sabe, entre profissionais e amadores. A Bíblia diz que problemas têm a exigir firmeza. Olha para o irmão, dá uma sacudida nele e diga: recebe essa para acabar hoje aqui. Não, está fraco, eu vou até parar aqui, está bom demais. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: se você receber esta parte da mensagem, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Preste bem atenção. Problemas têm a exigir firmeza. Diga: problemas têm a exigir firmeza. E é verdade. Mas firmeza em que sentido, já que somos servos de Deus e vivemos pela fé? Problemas têm a exigir firmeza no chamado e confiança nas promessas de Deus já estabelecidas. Olha para cá. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda agora. Os obreiros que tiver, chama todo mundo que tem que ouvir isso aqui. Vem para cá, todo obreiro vem para cá. Pode sentarem. Pode sentar, tudinho. Pode sentar também. 1990 alguma coisa foi o ano que eu nasci. 1990 e alguma coisa foi o ano que eu nasci. Em 1990 e alguma coisa, que foi o ano que eu nasci,
eu nasci com uma meningite altíssima, muito alta, tão alta de um jeito que eu fui levado às pressas à carreira para o hospital lá da faculdade, a maternidade escola, lá em Fortaleza. Escute. E minha mãe e meu pai me contaram, e principalmente a minha mãe contou isso para mim várias e várias e várias vezes. Mas quando ela me contava isto, parecia não ter sentido algum. Porque quem olhava com os olhos de quem vê, é como que se fosse um conto de fada, uma história, conversa fiada. Porque a minha mãe e meu pai me contava sempre, a minha mãe dizia: Onassis, quando você nasceu, com poucos dias você teve que ficar internado, lá na maternidade escola, lá em Fortaleza. E você ficou porque você ficou com você teve meningite muito alta. E naquele tempo, quem sabe até hoje, não é fácil. Então nós fomos chamados pelos médicos, no caso um grande amigo do seu pai, que o meu pai trabalhava na Universidade Federal do Ceará. E ele disse: seu Manel, o senhor pode vir aqui? Porque esta noite seu filho não passa. Já tínhamos de fazer o que fizemos, não tem mais o que fazer. E ele está se definhando, se definhando. E eu não quero ligar ou mandar um outro plantonista ligar para o senhor e dizer: trago alguma coisa para vesti-lo, para depois sepultá-lo. Então, como eu sou muito seu amigo, o senhor pode vir aqui? E nessa noite foi meu pai e minha mãe. Colocaram vela, aquele negócio todo e tal, tudo bem. O que é interessante é que naquela noite o médico chegou para ele, para o meu pai, para a minha mãe estava mais o meu pai sentados no corredor. Eles me contaram isso tantas vezes que gravaram a imagem aqui dentro da minha mente. E eles então disseram que o médico chegou e disse: olha, infelizmente fizemos tudo que podia, mas o seu filho desta noite não passa. Ele não passa, não tem mais o que nós darmos, está paliativo, e ele não passa. Infelizmente é só esperar. E provavelmente antes do amanhecer do dia vocês já tenham que levá-lo. E a minha mãe, claro, começou a chorar, meu pai ali também. E aí ele então disse: então eu queria que você pudesse vir comigo, até para que a gente pudesse assinar já o atestado de óbito dele, né? Porque como eu não vou estar já aqui amanhã, meu plantão termina muito cedo, então para que não seja outro, por isso que eu já lhe chamei logo. Meu pai então acompanhou o médico. Minha mãe ficou sentada lá no corredor. A minha mãe disse para mim inúmeras vezes, que estando ela lá sentada, entrou um senhor, um terno já surrado, velho, um sapato velho, uma calçazinha já velha, uma blusazinha simples e um guarda-chuva no braço. E ela lá chorando, é claro, né? E ela lá chorando, ele sentou-se ao lado dela e com a mão esquerda pegou na mão direita dela. E quando pegou na mão direita dela, olhou para ela e disse exatamente essas palavras: não chore não, ele não vai morrer não, Deus ainda vai usá-lo muito. Ela olhou para aquele senhorzinho e disse: Deus lhe ouça, meu senhor. E ele disse: ele sempre me ouve, ele sempre me ouve. Sim, deixa eu ir, porque eu tenho outras coisas para me fazer. E aí foi embora. Meu pai só ouviu pelas costas, só pelas costas. Quando meu pai o viu de longe, chegou, sentou já com o papel na mão, já assinado e tudo, chegou e disse: quem era? Não sei quem era. E o que ele disse? O que ele queria? Não, ele só disse que o Onassis não ia morrer e que Deus iria usá-lo muito. Ah, pois tá bom, pois vamos embora, amanhã de manhã a gente vem. Tá bom. Se levantaram, foram para casa.
No amanhecer do dia, bem cedo, já estavam no hospital. Quando lá chegaram para ir pegar o corpo, quando lá chegaram, disseram, não, nós viemos aqui e tal. Aí a moça pegou e disse, não, espera ainda, tem um médico aqui que acabou de trocar os plantões, ele até pediu que quando vocês chegassem, fosse até ele. Ela, tá bom, foram até ele então. Quando lá chegaram, o médico olhou para ela e disse, minha senhora, a senhora que é a mãe, o senhor que é o pai do Onassis? Sim, nós somos. Olha, eu não sei te explicar, mas da noite de ontem para hoje, ele teve uma melhora significativa. E na verdade, pode-se dizer que ele já está fora de risco. Ele não vai mais morrer. Bem, eu quero lhe dizer que talvez daqui a alguns dias ele já vá para casa com a senhora. A minha mãe na mesma hora se alegrou e se lembrou do que aquele homem tinha falado. Talvez você esteja aqui me perguntando o que é que isso tem a ver com a minha vida. Problemas exigem firmeza e confiança nas promessas de Deus. Talvez você está olhando hoje para alguém da sua família que está lhe dando dor de cabeça. Talvez você está olhando hoje para uma situação em que estão dizendo que é o fim, não tem mais jeito, acabou-se. Deixa eu te falar pelo Espírito Santo de Deus, se você tem uma promessa de Deus, se Deus te prometeu, se Deus falou com você, desconsidere o que os teus olhos estão vendo, porque problemas requerem uma confiança, requer firmeza nas promessas de Deus. E olha só onde é que eu estou, para a honra e glória do nome de Jesus. E aí então, eu chegava em casa com as guias, bebo, drogado, cheio de arma, botava a arma na cabeça do pai, vai morrer, nego, vai morrer, papai. Meu pai não mexia uma bila do olho. Sabe o que a minha mãe dizia? Minha mãe dizia assim, Deus vai te usar muito, meu filho. Deus vai te usar muito ainda, meu filho. E contava a história, eu bebo, vomitando. Meu filho, deixa eu te contar a história. E lá se vinha a história de novo, rapaz. Tu era para estar morto, mas Deus te deu vida, porque Ele disse que Ele vai te usar muito. Mas lá se vem a senhora com as suas besteiras. Olha, meu Deus do céu, olha, já encheu uma chave do carro. Olha aqui a chave do meu carro, muito obrigado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você vai ver as suas promessas se cumprirem. Glória a Deus. Meu filho, Deus vai te usar muito. E eu vomitando. Meu filho, Deus vai te usar muito. Um homem falou que Deus vai te usar muito. Você é doida, mas você está vendo, mãe? Tem promessa? Você está fraco demais. Ainda bem que você não era minha mãe, senão você tinha me enterrado. Tinha me sepultado, eu teria morrido. Teria, porque você está se deixando envolver pelo problema. Você está permitindo que o problema determine em você sentimentos. Você está tornando os teus problemas maiores do que as promessas de Deus na tua vida. Ainda bem que você não é minha mãe, senão você tinha me enterrado. Porque a minha mãe era apostólica, romana, católica, do pé quadrado. Mas se tinha uma coisa que ela me dizia sempre, meu filho, eu acredito que Deus vai lhe usar muito. Diga para esse problema que ele tem solução. Diga para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, ou para qualquer situação que o diabo esteja tentando pintar o contrário, que tem solução. E eu lhe profetizo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque o Deus a quem você serve, Ele vai cumprir as suas promessas. Meu filho, você vai se formar. Ele não está querendo nada com
seus estudos. Você está dizendo: meu filho, você vai se formar. Mas ele vai dizer: não vou, não quero estudar. Meu filho, não adianta, eu tenho promessa. Você vai se formar, você vai, olha, conseguir. Olha, esse comércio vai prosperar. Não, mas as coisas não estão boas, as vendas estão ruins. Meu filho, eu não quero saber. Você vai negociar, você vai fazer grandes contratos, você vai fechar grandes vendas, a coisa vai virar. Ei, meu filho, você vai se libertar dessas drogas. Mas eu não consigo, já fui para psicólogo, não quero saber, meu filho. Eu tenho promessa. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar e eu gostaria que você falasse para 2 ou 3 pessoas. O teu problema requer de você firmeza. Só isso. O teu problema requer de você firmeza para o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Decorou? Os teus problemas requerem de você firmeza para os cumprimentos das promessas de Deus na tua vida. Só isso. Sai do teu lugar. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Fala aí para 2 ou 3 pessoas. Sai do canto, irmão. Sai do canto. Aleluia. Os teus problemas requerem firmeza para a solução. Louvado seja Deus.